bem, gente? Meu nome é Alexandre, sou professor de Tecnologia de Informação. Estamos aqui de volta com a nossa aula de Fundamentos de Rede, certo? A nossa segunda aula será sobre protocolo de redes. Nós temos aqui alguns tópicos que nós vamos abordar, certo? A história do TCP/IP, modelo OSI, RFC, Unicast, Multicast e Broadcast, ARP, que é o Address Resolution Protocol, e a cronologia dos acontecimentos para que que culminaram na nossa conhecida internet, certo? Então, gente, protocolos de redes. O que são? Protocolos de redes são conjuntos de regras e diretrizes que estabelecem a forma como os dispositivos em uma rede irão se comunicar e trocar informações entre si, certo? São essenciais para garantir a interoperabilidade e o funcionamento adequado das redes de computadores. Esses protocolos de rede, gente, definem os formatos de dados, os métodos de transmissão, o endereçamento, roteamento, controle de erros, autenticação e outros aspectos relacionados à comunicação entre os dispositivos, certo? Imaginem duas nações diferentes, tá? Imagine uma nação que fala português e uma nação que fala inglês. Esses povos terão que ter algo em comum em sua linguagem para que possam se comunicar, certo? Ou todos irão falar inglês, todos irão falar em português, ou terão que inventar uma nova língua para se comunicar. Os protocolos de rede foi bem uma situação parecida. Cada fabricante tinha o seu protocolo, certo? Fazendo com que os hardwares só falassem entre si da marca do mesmo fabricante. Então, foi criada uma padronização entre os protocolos de rede para que, assim, os hardwares conseguissem se comunicar independente do fabricante. TCP/IP. TCP/IP é o conjunto de protocolos que permite a comunicação e a troca de informações entre computadores de uma rede, certo? O TCP/IP, gente, é a base de sustentação da internet e é amplamente utilizado desde sua criação. A história do TCP/IP remonta aos anos 60. Estão lembrados da ARPANET? Quando a Agência de Projetos e Pesquisa Avançada, a ARPA, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, desenvolveu a rede chamada ARPANET. O TCP/IP, gente, foi criado justamente nessa época. Ou seja, quando os cientistas, quando os pesquisadores resolveram fazer com que as máquinas se comunicassem, certo? Foi desenvolvido esse protocolo, tá? E em 1983 se tornou padrão oficial para a comunicação da ARPANET e posteriormente da internet. E está até os dias de hoje. O TCP/IP é um modelo de protocolo em camadas, gente. Cada camada tem uma função específica. Camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede e camada de interface de rede. Também conhecido como pilha de protocolo TCP/IP, tá? Conjunto de protocolos de comunicação entre computadores de rede. Seu nome vem de dois protocolos, o Transmission Control Protocol, que é o protocolo de controle de transmissão, e o protocolo de internet, ou protocolo de interconexão. Ou seja, esses dois protocolos andam juntos para que a internet tenha a sua funcionalidade. Então, gente, o TCP/IP tem dois aspectos importantes para fornecedores e fabricantes, tá? Conjunto de protocolos de padrão aberto, conjunto de protocolos com bases em padrão. Aqui nós vemos, tá, ao lado, uma figura onde demonstra a aplicação do TCP/IP entre um host A, ou seja, um computador A,
e o host B, o computador B, certo? Aonde nós temos a aplicação, o transporte, a internet e a rede sendo utilizada em todas essas situações. Tá? O conjunto de protocolos de padrão aberto, gente, significa que está disponível gratuitamente ao público e pode ser usado por qualquer fornecedor em seu hardware ou software. O conjunto de protocolo com bases em padrões significa que foi endossado pela indústria de rede e aprovado em uma organização de padrões. Isso garante que o produto diferente possa interoperar com ele. Ou seja, utilizando esse tipo de protocolo, qualquer hardware irá conseguir se comunicar, independente do seu fabricante. O conjunto de protocolos pode ser visto como um modelo de camadas OSI ou modelo OSI, certo? Onde cada camada é responsável por um grupo de tarefas, fornecendo um conjunto de serviços bem definidos para o protocolo de camada superior, tá? Então, o TCP/IP, gente, ele é sempre um comparativo para o modelo OSI, tá? O TCP/IP, ele será utilizado para a funcionalidade da máquina. O modelo OSI, que nós sempre comparamos e nós utilizamos, é para que o técnico, é para que o pesquisador, é para que o cientista, ele encontre mais facilmente aonde está o erro na rede. Então, vejam que aqui eu tenho, no modelo TCP, a aplicação. E no modelo OSI, ela é dividida entre aplicação, apresentação e sessão, certo? O transporte, no modelo OSI, é transporte. Internet, no modelo OSI, é rede. E no acesso à rede, no modelo OSI, é enlace e física, certo? Então, podemos ver aqui, ó, que as camadas mais altas estão logicamente mais perto do utilizador, chamada de camada de aplicação, e lidam com dados mais abstratos, confiando em protocolos de camadas mais baixas, para tarefas de menor nível de abstração. O modelo OSI, certo? Como eu já havia falado, é um modelo de referência, gente, tá? Dividido em camadas de funções, criado em 1971 e formalizado em 1983, com o objetivo de ser um padrão, tá? Entre os protocolos de comunicação, os mais diversos sistemas em uma rede local, a Ethernet, garantindo a comunicação entre os dois sistemas computacionais, fim a fim. Este modelo divide as redes de computadores em 7 camadas, de forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. Como eu havia explicado, há um melhor entendimento para pesquisadores, cientistas e para técnicos, tá, de redes em se trabalhar com a camada OSI, porque ela separa mais as aplicações, certo? Então aqui nós vamos demonstrar aqui algumas semelhanças da camada TCP/IP com a camada OSI, gente. Ambos têm camadas de aplicação, embora incluam serviços muito diferentes. Ambos têm camadas de transporte e redes comparáveis. A tecnologia de comutação de pacotes e não de comutação de circuitos é presumida por ambos. E os profissionais de rede precisam conhecer ambos. Não adianta conhecer o protocolo TCP/IP e não conhecer o modelo OSI, e vice-versa, tá? Sempre uma vai estar ligada à outra. Agora vamos ver as diferenças, gente. TCP/IP combina os aspectos das camadas de apresentação e de sessão dentro de sua aplicação, tá? Combina as camadas físicas e de enlace da OSI em uma camada. Parece ser mais simples por ter menos camadas, o TCP, né? Os protocolos TCP/IP são os padrões em torno dos quais a internet se desenvolveu. Portanto, o modelo TCP/IP
ganha credibilidade apenas por causa de seus protocolos. Volto a dizer, o entendimento geral para qualquer técnico, qualquer pesquisador, qualquer cientista, volta-se para o modelo OSI, né? O modelo TCP/IP, ele se volta na parte da funcionalidade da rede em si. Padronização, certo? Ou seja, um protocolo roteável que é mais completo e aceita o protocolo disponível atualmente, tá? Por TCP/IP. Interconectividade, tecnologia para conectar sistemas não similares, tá? Muitos utilitários padrões de conectividade estão disponíveis para acessar e transferir dados entre esses sistemas não similares, incluindo protocolo FTP e protocolo Telnet. Roteamento permite e habilita as tecnologias mais antigas e as novas de se conectarem à internet. Trabalha com protocolos de linha, como P2P, permitindo conexão remota a partir da linha de escada ou dedicada. E trabalha com mecanismos IP6 e interfaces mais utilizados pelos sistemas operacionais, como sockets no Windows e NetBIOS. Benefícios: protocolo robusto, escalável, multiplataforma, com estrutura para ser utilizado em sistemas operacionais cliente-servidor, permitindo a atualização de aplicações desse porte entre dois pontos distantes. Gente. E a internet, que é através da suíte de protocolo TCP/IP que obtemos acesso à internet. As redes locais distribuem servidores de acesso à internet, proxy servers, e os hosts locais se conectam a estes servidores para obter o acesso à internet. Este acesso só pode ser conseguido se os computadores estiverem configurados para utilizar TCP/IP. Volta àquela nossa conversa sobre provedores e sobre hosts, sobre o usuário final, certo? Os protocolos TCP/IP, gente, estão disponíveis para camadas de aplicativo, transporte e internet. Não há protocolos TCP na camada de acesso à rede. Os protocolos LAN da camada de acesso à rede mais comuns são o Ethernet e o WLAN, que é, ou seja, a LAN sem fio, certo? Que é o nosso conhecido Wi-Fi. Os protocolos de camada de acesso à rede são responsáveis por entregar o pacote IP pela mídia física. Então, na próxima figura, a gente vai ver um exemplo aqui de TCP/IP usado para enviar pacotes entre o navegador web de um host e um servidor web, certo? HTTP, TCP e IP são protocolos TCP/IP utilizados. Na camada de acesso à rede, Ethernet é usada no exemplo. No entanto, isso também pode ser um padrão sem fio, como WLAN ou serviço de celular. Tá? E aqui nós temos, gente, a figura onde eu tenho aqui o servidor web, onde eu tenho aqui a mensagem, a internet e o meu computador. Nós temos aqui o nome da camada e a pilha de protocolo. Ou seja, na camada de aplicação, eu vou utilizar o protocolo HTTP. Na camada de transporte, eu vou utilizar o protocolo TCP. Na camada de internet, eu vou utilizar o protocolo IP. E no acesso à rede, eu vou utilizar o protocolo Ethernet. Então aqui, ó, nós podemos ver, certo? A quarta camada de aplicação, que envolve aí a quinta, sexta e sétima camada OSI. A terceira camada de transporte, que envolve a quarta camada OSI. A segunda camada de internet, que envolve a terceira camada OSI. E a primeira de enlace, que é a interface com a rede, que envolve a primeira e segunda camada OSI. Tá? E aqui nós temos toda a explicação, ó, tá? Na quarta camada aqui, nós temos o protocolo HTTP, HTTPS, FTP, DNS, tá? Que essa parte contém todos os protocolos para o serviço específico de comunicação. Na de transporte, nós temos o TCP, o DP, SCTP, tá?
que vai controlar essa comunicação host a host, certo? Na camada de internet, nós temos o IP, o MPLS, tá? Temos protocolos requeridos como o ICMP, o IGMP, que é executado sobre IP, mas podem ainda ser considerados partes da camada de rede, tá? E nós temos aqui a parte de enlace, que é essa parte responsável por enviar o datagrama recebido pela camada de internet, em forma de um quadro através de rede. Essas tecnologias para conexões são a internet, que é a rede com fio, e o Wi-Fi, que é a rede sem fio, tá? No modelo OSI, essa camada também é física, porém é dividida em duas partes, física e enlace de dados. A física é a parte de hardware, certo? E o enlace de dados é a parte lógica do hardware, tá? Tipo endereço MAC, de origem e destino, controle de enlace lógico e controle de acesso ao meio. E aqui nós temos mais uma figura, né? Onde nós temos novamente a camada de aplicação, a camada de transporte, camada de internet, camada de acesso à rede. E aqui, gente, nós podemos ver, ó, todos os protocolos utilizados em cada camada, certo? Então, cada protocolo desse, certo, vai ser utilizado para um determinado fim e para que uma conexão, por exemplo, você na sua casa consiga conectar um aplicativo como o Instagram, como o Facebook, certo? Como o TikTok. Então, de casa, nós não temos a menor ideia de que todos esses protocolos vão estar em funcionamento para que eu possa fazer acesso à rede. Tá? No modelo OSI, nós temos aqui, ó, separado as 7 camadas: a aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, com a subcamada LLC e a subcamada MAC e a parte física. Então aqui, ó, eu tenho na aplicação vários tipos de protocolo, tá? Algumas pessoas, por exemplo, HTTP, acho que todo mundo que acessa a internet já ouviu falar, tá? Quem utiliza e-mail já ouviu falar no POP3. Quem utiliza acesso de servidor já ouviu falar no SSH, certo? Quem já ouviu falar em torrent, já ouviu falar no BitTorrent e por aí vai. Na apresentação, XDR, TLS. Na sessão, NetBIOS, certo? No transporte, TCP, UDP e por aí vai. Na rede, IPv4, IPv6, IPsec, ICMP, NAT. Tá? No enlace, Ethernet, Token Ring, Switch, Frame Relay, por aí vai. E na física, gente, nós temos o final, né? Nós temos a parte do modem, a parte do Bluetooth, da conexão USB, da conexão 100 base TX, 1000 base T, por aí, né? E aqui nós temos uma animaçãozinha aonde nós vemos o TCP/IP em funcionamento, a aplicação funcionando, né? A aplicação, transporte, internet e rede. Vocês podem ver que aí ele começa com um número binário, tá? Depois bota o TCP do cabeçalho, o IP do cabeçalho, certo? E no final ele pega os dados da network, da rede, no cabeçalho e envia para o usuário, certo? Então, gente, o UDP, certo? O UDP é um protocolo que é o inverso do TCP. O TCP é um protocolo que traz mais segurança na conexão de dados. Ou seja, essa falta de confiabilidade do UDP, ele tem a ver com a capacidade da velocidade que ele vai ter nas transmissões, certo? Desses dados. Exemplo, jogos online
e transmissão de eventos ao vivo, certo? Se eu perder alguns dados nessas transmissões, a transmissão ainda vai ocorrer, certo? E ela vai ocorrer sem aqueles famosos travamentos, certo? Então, o UDP, ele vem para cumprir esse tipo de situação. Então, gente, ainda falando do UDP, nós temos o protocolo QUIC, certo? Apesar do TCP e o UDP serem muito populares, não são os únicos protocolos a serem utilizados. Existe também o RTP, o DCCP, o SCTP e, mais recentemente, nós temos o QUIC, certo? Que é o Quick UDP Internet Protocol, que é criado pelo Google. O QUIC une a rapidez do UDP com a segurança e checagem do TCP, ou seja, evitando aquela perda de dados que foi falado aqui, certo? É um sistema que vem sendo utilizado por conexões HTTP de páginas do Google e Facebook. As páginas que utilizam QUIC conseguem usar o sistema de criptografia TLS, sem lentidão na transmissão de dados. Esse novo protocolo, gente, foi adotado pela IETF, certo? Em novembro de 2018. Possibilitou um novo protocolo de internet chamado de HTTP3, que vem sendo amplamente utilizado. Vamos falar agora, gente, sobre RFC, tá? O RFC são documentos técnicos publicados pela IETF. Eles descrevem padrões, protocolos, procedimentos e diretrizes relacionados à internet e às redes de computadores, tá? São escritos por especialistas da área e passam por revisões e discussões públicas antes de serem publicados. São parte fundamental do desenvolvimento e padronização da internet, permitindo que diferentes sistemas se comuniquem de forma interoperável, tá? Eles também abrangem, gente, uma ampla gama de tópicos, desde protocolos de rede específicos, como TCP/IP, até questões de segurança, governança da internet e outros aspectos técnicos relacionados. Muitos RFCs não são, na verdade, padrões oficiais, é bom que se diga isso, mas são publicados com propostas informativas. Os RFCs podem conter uma página de informações ou várias centenas de páginas, dependendo da especificação, e são identificados por número. Detalhe: esse número é atribuído sequencialmente a cada novo RFC publicado e nunca é modificado. Se um padrão necessitar de atualização, então um novo RFC será gerado com as revisões necessárias. O próprio processo de padronização do RFC é um documento por um RFC, de número 2026. A cada RFC atribuído um status que diz respeito ao estado de padronização do protocolo. Esses status podem ser informacional, experimental, melhor prática atual, trilha dos padrões, que é proposto o rascunho e padrão da internet, e a parte do histórico. E agora nós vamos falar sobre unicast, multicast e broadcast, tá? O que são essas três situações? Unicast, multicast e broadcast são termos usados para descrever diferentes formas de transmitir dados em uma rede de computadores, tá? O unicast, gente, refere-se à transmissão de dados a um único remetente, certo? Para um único destinatário. Nesse tipo de transmissão, a mensagem é enviada apenas para o destinatário específico, tá? No multicast, envolve a transmissão de dados de um único remetente para um grupo de destinatários. Esse remetente envia uma única cópia de mensagem que é replicada pelos diversos dispositivos de rede e entrega a todos os membros do grupo multicast. E o broadcast é a forma de transmissão na qual o remetente envia uma mensagem para todos os dispositivos. Nesse caso, a mensagem é enviada para todos os dispositivos na rede, independente de serem destinatários pretendidos ou não. Então, gente, o ARP, que é o Address Resolution Protocol, é um protocolo ou procedimento que conecta um endereço de protocolo de internet em constante mudança a um endereço de máquina física fixo, também conhecido como endereço de controle de acesso à mídia, ou seja, o MAC, o endereço MAC, em uma rede local, na LAN.
Esse procedimento de mapeamento é muito importante porque os comprimentos do IP e do MAC diferem e é necessária uma tradução, tá? O IP mais usado hoje, isso vamos falar de IPv4, mas nós já temos a versão IPv6, tem 32 bits, tá? No entanto, os endereços MAC têm 48 bits de comprimento. O ARP converte o endereço de 32 bits para 48 e vice-versa. Quais são os tipos de ARP, gente? Existem diferentes versões e casos de uso do ARP, certo? Nós temos o Proxy ARP, nós temos o ARP gratuito, o ARP reverso e o ARP inverso, tá? No Proxy ARP, essa técnica pega um dispositivo proxy em uma determinada rede e responde a solicitação ARP para um endereço IP que não está nessa rede, certo? O proxy, ciente da localização do destino de tráfego, oferece seu próprio endereço MAC como destino. Ou seja, se você tem uma conexão no seu computador para outra conexão fora da sua rede, o endereço MAC que vai sair da sua rede será o do roteador que está na ponta, que está saindo com acesso para a internet, certo? O ARP gratuito é quase como um procedimento administrativo, gente, executado como uma forma de um host em uma rede simplesmente anunciar ou atualização de endereço IP para o MAC. O ARP gratuito não é solicitado por uma solicitação ARP para converter um endereço IP em um endereço MAC, certo? O ARP reverso, máquinas host não conhecem seu próprio endereço IP, podem usar o protocolo de resolução do endereço reverso para essa descoberta. O ARP inverso, enquanto o ARP usa o endereço IP para encontrar o endereço MAC, o ARP inverso usa o endereço MAC para encontrar o endereço IP. Certo? Então, gente, para que serve o ARP? O ARP é necessário porque o endereço de software, o endereço IP que nós temos, certo? Ou o computador conectado à rede precisa ser convertido em endereço de hardware, que é esse endereço MAC, certo? O IP é o endereço lógico, o MAC é o endereço de hardware, certo? Sem o ARP, um host não seria capaz de descobrir o endereço de hardware de outro host. A LAN, ou seja, a nossa rede local, mantém uma tabela ou um diretório que mapeia todos esses endereços IP com os endereços MAC de diferentes dispositivos, incluindo endpoints e roteadores nessa rede. Certo? E aqui nós vamos para uma cronologia, tá? Da evolução da rede de computadores. Como nós já falamos, nós tivemos aqui em 1969 a criação da ARPANET, né? Que foi financiada pelo governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Defesa, como a gente já falou. Em 71, nós tivemos o Ray Tomlinson, o pesquisador que criou o e-mail para ser utilizado nessa ARPANET. Se hoje nós utilizamos o e-mail, nós devemos isso a esse pesquisador, esse cientista, certo? Em 74, gente, foi criado o TCP/IP, certo? Que é esse protocolo que nós estamos aqui falando e que nós utilizamos até hoje e é base da internet moderna, né? Desde sempre. Em 83, o TCP/IP foi adotado pela ARPANET como o protocolo padrão e oficial para a internet, né? Em 1985, a NSFNet é criada nos Estados Unidos, conectando universidades e centros de pesquisa e se tornando uma parte fundamental do crescimento dessa internet. Já em 1989, Tim Berners-Lee, cientista de computação britânico, propõe o conceito da World Wide Web, que nos deu esse presente de criar a internet como ela é hoje, certo? Ele desenvolve o protocolo HTTP e a linguagem HTML. Em 1990, nós tivemos o primeiro servidor web e navegador juntos, certo? Chamado de World Wide Web, são lançados por Tim Berners-Lee, permitindo que as pessoas acessem e compartilhem informações através da www. Tá? Em 91, a internet pública é aberta ao público.
permitindo que indivíduos e organizações em todo o mundo acessem a rede global de computadores. Em 92, é lançado o Mosaic, o primeiro navegador web, introduzindo recursos gráficos e popularizando a navegação na web, certo? Em 95, nós tivemos o boom da internet. O surgimento de provedores como American Online, certo? Como Amazon, certo? E nós tivemos também a criação do Netscape, certo? O Netscape é um browser, certo? Que vem depois do Mosaic e que impulsionou o crescimento da internet e seu uso generalizado. Em 98 foi criado o Google, né? Por Larry Page e o Sergey Brin, que fundaram essa empresa revolucionária. Já em 2004, nós tivemos o nascimento do Facebook, lançado por Mark Zuckerberg. Em 2007, nós tivemos outra evolução, outra situação que deu mais um boom na internet, certo? Que foi a criação do iPhone, onde se misturou computadores com telefones, tá? Já em 2010, nós tivemos a criação do Instagram e o WhatsApp, certo? Essas duas plataformas que são bem conceituadas hoje em dia. Em 2015, nós tivemos a evolução do IoT, ou seja, Internet das Coisas, certo? Em 2015, nós tivemos a evolução e a aplicação do IoT, certo? O conceito de Internet das Coisas ganha destaque conectando dispositivos e objetos do dia a dia, permitindo a troca de dados e automação, certo? Quem não já ouviu falar da Alexa, né? Que é um aparelho de inteligência artificial da Amazon e que ela se conecta tanto com luzes inteligentes, como com LEDs inteligentes, como televisores e com vários outros aparelhos eletrônicos, certo? Em 2020, nós temos a liberação da tecnologia 5G, certo? Oferecendo velocidades de conexão significativamente mais rápidas e maior capacidade para suportar dispositivos e aplicações avançadas. Como vocês podem ver, gente, a rede de computadores é uma situação primordial que nós utilizamos hoje em todo o mundo, certo? Cada dia ela evolui mais, cada dia nós temos mais pessoas conectadas e mais aparelhos conversando entre si, certo? Nós terminamos por aqui, agradecemos a vocês e espero vocês na próxima aula.